Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, coral. Vamos dar início à nossa 22ª aula do ano. Talvez a gente tenha aí mais umas 8 a 10, vamos até o final de novembro, vai ter uns feriados, né? E hoje, então, iniciando propriamente a nossa compreensão do livro de Apocalipse. O meu plano é dar aulas panorâmicas, né? E isso é o que nós vamos fazer até o final do ano, né? Nos familiarizarmos com o livro de Apocalipse. Se Deus permitir, o ano que vem estudaremos o livro mais detidamente, né? Porque nós não temos mais tempo de fazer um estudo aprofundado do livro nesse ano, né? Vamos orar então? Começar? Vamos começar do começo, né? A graça de Deus para a nossa meditação. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade e recebemos por tua graça, Senhor. Nós reconhecemos isso e te damos graças por isso, Senhor. Te agradecemos por estarmos juntos, pela fome que o Senhor tem colocado no nosso coração de conhecer a revelação do Senhor. Pedimos espírito de sabedoria, pedimos atitudes firmes no estudo da sua palavra, Senhor, de atenção, de receptividade, de curiosidade, de acolhimento da palavra do Senhor. Guia-nos por esse caminho da compreensão. Nós oramos com muita segurança que o Senhor fará isso, porque foi o Senhor que começou tudo isso. O Senhor que nos chamou à luz e nos deu revelação. Por isso nós te agradecemos e entramos, Senhor, nesse estudo debaixo da tua luz e da tua segurança. Oramos em teu nome. Amém. 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 Meus irmãos, nós estudamos desde o ano passado um longo percurso a respeito da esperança. No início desse ano até agora, estudamos temas da esperança, porque nós queremos estudar as lições relacionadas ao futuro, as profecias, sob a perspectiva da esperança, né? Vamos começar hoje o estudo de Apocalipse, o reconhecimento do livro como quem conhece um terreno, né? Como se fosse uma floresta densa, cheia de dificuldades, de possibilidades de acertos e erros, né? Então vamos fazer um reconhecimento do terreno. O livro de Apocalipse é um livro que desperta em nós diversos sentimentos, poderíamos falar assim 2 ou 3, né? Ou curiosidade, né? Vontade de conhecer, de ler o livro e tal, mas aí a pessoa não tem, digamos, os mecanismos, né, corretos para interpretar o livro e se perde no meio do caminho, né? Outros usam Apocalipse como um livro de aventura, de ficção, né? E também o resultado é muita bobagem, né? E outros, enfim, têm medo do livro, né? Medo, não vou ler esse livro, vai confundir minha cabeça, então acabam não lendo, não estudando, porque reconhecem que o livro é difícil, né? E outros objetivos, como desinteresse mesmo, né? Como já me disseram aqui algumas vezes, precisamos mesmo saber sobre esse livro para ser crente, né? Basta ir na igreja, fazer as coisas certas e tal, né? Bom, o fato é que esse livro começa de um modo único, tá? E logo de cara ali no versículo 3, ele concede uma bênção, concede várias bênçãos, né? Mas ele concede uma bênção àqueles que leem e àqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então esse simples versículo, né, capítulo 1, versículo 3, nos dá a entender que o livro é para ser lido, ouvido e guardado, né? E é isso que nós queremos fazer aqui, né? Ele não é um livro de segredos, um livro lacrado, um livro esotérico, né? Esotérico é aquilo que só os iniciados entendem, né? Religiões de mistério, né? Apocalipse não é nada disso. A primeira palavra do livro já dá uma ideia do que ele é, né? A primeira palavra é revelação de Jesus Cristo, né?
Revelação é aquilo que se descobre, não aquilo que encobre, né? Aquilo que não é para ser conhecido está encoberto, está lacrado. Aquilo que é para ser conhecido, que é para ser amplamente conhecido, é dado a nós como um livro aberto. Agora, isso não significa que o livro seja difícil, né? Ele requer algum preparo para ler e para compreender. E é esse preparo que nós queremos fazer nessas aulas que teremos aqui, né? As dificuldades de compreender o livro não são plenamente superadas. E esse é um desafio que nós temos, né? Por mais que a gente se prepare tecnicamente, né, para compreender o livro do Apocalipse, todos os livros de Apocalipse que você ler que forem sérios, né, vão dizer que há um grande, vamos dizer, abismo, para usar uma palavra apocalíptica, né, um grande abismo entre nós e o século I. E que todo o nosso esforço para recuperar essa literatura, às vezes não é ainda plenamente bem sucedido, né? Então, para estudar profecias e Apocalipse, é necessário ter humildade, né, e uma certa capacidade de se frustrar, né? As perguntas com respeito ao futuro são perguntas que ficam em aberto, né? Se você fizer um levantamento desde o Antigo Testamento, nos profetas, e também em Jesus Cristo, e também nos apóstolos, vocês vão perceber que sempre a pergunta é maior do que a resposta, que nos dá a entender o seguinte: nem tudo foi revelado. É isso que eu chamo de frustração, né? Significa dizer que se você tiver muita curiosidade a respeito do futuro, você vai receber das Escrituras calma, meu filho, calma, né? Vigia, ora, fique preparado, calma. Nem tudo será revelado, né? Porém, muita coisa foi revelada. E o que está aqui por escrito pode ser em uma grande medida compreendido, né? Então nós não teremos nem aquela especulação que diz que nós podemos colocar todo esse material na mesa, fazer um tipo de cartografia, né, e ligar os pontos e tal, e botar datas e esquemas e tal, e falar: é isso aqui, meus irmãos, né, e nós estamos aqui, né? Isso eu chamo de especulação, né? Especulação é quando você faz o teu próprio arranjo dos dados, né? Outro extremo que nós queremos evitar é esse: bom, isso aí não é para ser entendido e tal, é muito confuso, eu creio em Jesus Cristo, amém, né, e vamos em frente, ok? Deu para entender? Então vamos começar, né? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, coloquei algumas perguntas aí na nossa lição, né, e não tenho o compromisso de cobrir todas elas hoje, né, se a curiosidade for muita, né? Porque aqui nós podemos, né, trabalhar livremente. Nós remanejamos isso para outra aula, né? Então, o nosso objetivo daqui até o final do ano é conhecer e reconhecer o livro do Apocalipse, né? Mais o livro do que seu conteúdo, né? Então é isso que vamos fazer. Então eu coloquei aqui o título, quem escreveu, quando foi escrito, para quem foi escrito e em que tempo foi escrito. Mais ou menos isso. Primeira coisa que a gente deveria fazer para limpar nosso conceito de Apocalipse, né? Porque quando eu digo Apocalipse, cada um de vocês saca, né, do seu depósito aqui interior, do seu coração, da sua mente, da sua imaginação, uma certa ideia, né? Porque as palavras não são ocas, né? Se eu disser aqui, por exemplo, um nome, né? Se eu disser, por exemplo, Senado, né, você imediatamente traz à sua mente uma ideia que você tem de Senado, né? Algum personagem, alguma coisa, alguma situação, né? E ele é muito mais do que essas ideias aí, né? A história, tudo isso e tal. Mesma coisa quando nós falamos da palavra Apocalipse, né? De repente você lembra de algum filme, né? Lembra de alguma pregação, lembra de alguma curiosidade, né? Algum monstro do Apocalipse, né? E tal. Então, a palavra Apocalipse traz à tua mente uma certa ideia. Esta ideia que nós temos que agora abrir
né, limpar, jogar fora o lixo, né, e colocar dentro dessa palavra o conteúdo correto. Esta palavra Apocalipse significa exatamente o que está ali na primeira palavra, revelação. Se você pegar uma Bíblia em inglês, né, o nome desse livro é Revelation, né, revelação, porque lá eles traduziram, né. Algumas outras línguas aí, alguns outros idiomas também podem ter traduzido, né. As Bíblias latinas, inclusive a nossa, por alguma razão, resolveu manter um nome que é grego, né? Então, Apocalipse é uma palavra que não tem nenhum significado na nossa língua, quando eu falo Apocalipse, né? Mas ela é uma palavra grega que foi transliterada. Quando eu digo transliterada, significa o seguinte: eu pego uma palavra estrangeira, adapto essa palavra às letras e aos sons em português, né? Porque não é assim que se fala em grego, né? Em grego se fala de outra forma, a pronúncia da palavra, apocalipsis, né? Alguma coisa assim. Nós traduzimos para o português a apocalipse, né? Com T mudo, né? E mantivemos aí essa palavra. Por isso, como essa palavra não tem sentido em português, a gente dá a ela o sentido que a nossa cultura, o nosso conhecimento lhe atribuiu. Mas a palavra em grego significa exatamente revelação. Então, apocalipse, né? Apocalipsis ou apocalipse, né? Isso daqui é uma preposição que significa afastar, né? Afastar. Então, o apo, que vai aparecer em diversas palavras em grego, é exatamente a ideia de lançar para trás, né? Esse movimento aqui é apo, né? E calipse seria o contrário de revelação, né? Poderia traduzir aqui como encobrir, né? Encobrir, guardar em segredo, o que mais? Fechar, né? Essa é a ideia, né? Então, uma coisa calipsa, né? O calipto, né? É o contrário de revelação. Então, calipse, essa palavra tem também na Bíblia, não sei se eu coloquei aqui em algum lugar, a palavra calipso. Tem, por exemplo, está aqui, né? Calipto, significa cobrir, esconder, ocultar. Por exemplo, em Mateus 10, 26, Jesus fala assim: pois não há nada encoberto. Esse encoberto é calipse, calipto, né? Lucas 8,16, aquele que cobre um vaso, cobrir, né? Cobrir, tapar, né? O que mais? Cobrir-nos, lá em Lucas 23, nosso evangelho não está encoberto. Não está encoberto, significa está revelado, né? O que mais? Cobrirá a multidão de pecados. Então a palavra calipso significa encobrir. A gente poderia pensar aqui o bolo, né? O bolo que a dona de casa faz, né? E cobre com uma toalha, né? A criança, né, que está doida para comer o bolo, vê ali, né, a forma encoberta. Não sabe o que está ali embaixo, né? Se é uma panela suja para lavar, se é um bolo, se é um prato de salgado, está encoberto, né? Podemos pensar também num teatro, né, em que as cortinas estão fechadas, cerradas, ocultadas, né? O Apocalipse, essa preposição aqui, contraria esse sentido. Então, se aqui significa encoberto, fechado, tampado, né, e tal, né, em segredo, o apo significa exatamente esse gesto, ó, afastar aquilo que está cobrindo. Então seria como, né, tirar a toalha de cima daquela forma de bolo, né, e a criança, uau, né, enche os olhos. Ou então abrir as cortinas, né, abrir as cortinas e mostrar o cenário que está ali, ou digamos uma peça, né, que estava sendo encoberta, que estava ali para ser inaugurada. Podemos pensar também no Antigo Testamento, no mundo da Bíblia, até do Novo Testamento. Podemos pensar na pessoa que tem o véu sobre os olhos, né? Se não me engano, no 2 Coríntios, capítulo 3, quando Paulo fala do véu, vejam lá se é primeiro, eu confundo primeiro com segundo, acho que é segundo, né?
2 Coríntios capítulo 3, quando Paulo fala do véu que está posto, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, fala assim: tendo Moisés e tal, versículo 13, não somos como Moisés que punha um véu sobre a face. E daí os sentidos dele se embotaram. Versículo 15, até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto, né? Aqui ele faz uma figura do Moisés que colocava um véu sobre o rosto, né? Ou da noiva, né? Que colocava o véu sobre o rosto, né? Quando, porém, algum deles se converte, o véu lhe é retirado. Esta é a exata ideia do Apocalipse. O véu lhe é retirado. Então essa ideia aqui, né? Ou de abrir as cortinas lá, ou de tirar o véu dos olhos, é o exato significado da palavra Apocalipse. Por que isso é importante? Porque nós estamos fazendo nestas aulas, hoje e nas aulas seguintes, um grande esforço, né? Vamos colocar aqui, né, a nossa linha do tempo. Nós estamos aqui em 2017, né, em Curitiba, né? E nós vamos fazer um grande esforço de voltarmos aqui, né? Vou chutar aqui ano 90, depois eu explico, né? Em Patmos, né? E em Ásia Menor, né? Porque nós temos que recuperar, então esse caminho é para trás, né? Nós estamos fazendo um exercício de voltarmos no tempo e no espaço àqueles que primeiro receberam João, né? João e as igrejas, né? O sentido que teve para eles não tem nada a ver com isso que você pensa sobre Apocalipse, né? Apocalipse Now, né? Essa coisa de terror e tal. Nós temos que voltar e captar, né? Captar, compreender como soou para eles. O quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor a nossa pesquisa do Apocalipse. Então, quanto mais nós conseguirmos recuperar o que eles entenderam, maior a chance, né, de a gente entender o Apocalipse. Então, quando eles recebem essa carta de João, né, quando eles recebem essa carta de João, e eles leem aqui, revelação de Jesus Cristo, significa Deus está descobrindo, né? Está abrindo o campo de visão, aquilo que estava vedado, oculto. Aquele Jesus que subiu aos céus, lá em Atos 1, né, versículo 11, que fala, e uma nuvem o encobriu, né, e deixou a igreja, vamos colocar Jesus aqui no ano 30, né, deixa eu apagar aqui o meu... Jesus aqui no ano 30, né, sobe para o céu, né, e uma nuvem o encobriu, e eles ficaram ali olhando as nuvens encobertas, né, diz que o anjo apareceu, né, e disse, por que estás olhando para cima? Esse Jesus que tal e tal virá. Mas a igreja está vivendo aqui, né, o seu período de dúvida, de angústia, sem ter Bíblia, sem saber exatamente, foi isso que Jesus disse, foi isso que Jesus não disse. A maioria dos discípulos morrendo, dos apóstolos, né, das primeiras testemunhas morrendo, né, e João aqui o velho, né, João o idoso, o velho, né, também preso, como sendo, digamos, a última testemunha. Já vou falar mais sobre isso em detalhes, né, como sendo a última testemunha, e a igreja cheia de angústia. E então recebem uma carta de João dizendo, os céus se abriram para nós, né? Os céus nos deixaram ver o que está além do campo de visão, além do véu, além daquilo que nós podemos pensar. Então essa palavra Apocalipse, né, que normalmente está associada, como ela não significa nada, né, não significa nada em português, a gente não suporta Apocalipse, né, a gente não suporta uma palavra que não significa nada, né, então a gente atribui a ela uma série de resíduos, de ideias, de fantasias, né.
O que eu estou dizendo para vocês é, peguem essa palavra, né? Limpem, né? Escova bem, tira tudo, joga fora, né? E vamos colocar o seu conteúdo original, que é revelação, né? A própria palavra revelação também deve ser entendida, né? Porque quando a gente fala revelação, hoje, antigamente a gente poderia falar em revelação de foto, né? A gente poderia falar, no nosso meio, né, cristão, né, evangélico e tal, a gente poderia falar revelação como sendo o quê? Né? Irmãos, tive uma revelação. Mas a gente poderia pensar em visão, sonho, visão sobrenatural, né? Eu estava dormindo e de repente eu vi, né? Visão, revelação, né? Tem igrejas que a revelação é parte da sua liturgia, né? Parte dos seus trabalhos e tal, né? A pessoa vai lá e Deus revela e tal, né? Essas ideias também não nos ajudam aqui. Eu não estou falando nada sobre revelação ocorreram nas escrituras, é possível que ocorra ainda, né? Que Deus descubra algo que estava encoberto, né? A Bíblia chama isso de dom de discernimento, ou discernimento de espírito, ou dom de sabedoria, ou dom de conhecimento. O que eu estou falando é que até esta palavra aqui deve ser também redefinida, né, para significar aquilo que eu falei, tirar o véu, né? Tirar o véu, é isso que ela significa, né? Literalmente, né? E figuradamente, no sentido que nós estamos colocando aqui, Deus abrindo coisas que estavam encobertas. Para quê? Para que Deus está revelando? Para quem está revelando? Por que está revelando? Né? Então, o Apocalipse, isso que é revelado, não se presta a certos objetivos. Nós temos que... Tem lugares aqui na frente, tá? Nós temos que receber o livro para as finalidades que lhe foram atribuídas. Né? Então, ninguém tem o direito de receber o Apocalipse e fazer dele o que quiser. Né? Por quê? Porque ele próprio diz o que é, ele próprio se autodefine, né? E ele próprio se estabelece seu objetivo. Então é assim que ele tem que ser recebido. Se você tentar usá-lo para outra coisa, ele se estraga na sua mão. Por isso ele termina com aquela advertência: não acrescente e não omita nada. Né? Recebe o pacote como lhe foi dado. Né? E faz o uso dele conforme está estabelecido. Né? E aqui eu já estou dando para vocês um princípio de estudo das Escrituras. Né? Tudo bom? Um princípio de estudo das Escrituras. Nós não devemos lançar sobre o texto aquilo que nós queremos. Né? O estudo das Escrituras, de qualquer texto, mas vamos falar especificamente das Escrituras. Né? Então, vou colocar aqui um livro aberto. Né? Deixa eu ver, mais ou menos assim. Né? Um livro aberto. Né? E a nossa mente, né? O olhinho aqui, né? A nossa mente projetada sobre o livro. Né? A boca, né? É melhor separar. Melhor parar. Vocês entenderam, né? A leitura de um texto que nós estamos fazendo aqui é isso, né? O encontro da minha mente, né? Que não está vazia, que está cheia do meu conteúdo, de tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, etc, etc, com um texto, né? Um texto que não fui eu que escrevi, que eu não conheço quem escreveu, né? Que é antiquíssimo, né? Que foi traduzido e que está aqui diante de mim. Né? Um erro que nós cometemos às vezes é lançar a minha mente em cima do livro. Né? E então eu não respeito o que está escrito no livro, né? E eu empurro para cima do livro o que eu quero. Né? O que nós estamos fazendo aqui é permitir que o livro se empurre para mim. O livro é que vai se dizer para mim. Né? E o nosso estudo é resultado desse encontro aqui, né? Tanto daquilo que eu consigo ler do livro,
como daquilo que o livro diz para mim. O livro está dizendo para mim que ele é uma revelação de Jesus Cristo. E eu devo entendê-lo então assim, e recebê-lo assim, ok? Então, sobre o que o livro significa, esse é o ponto principal. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para, aqui está o propósito, para, né? O livro não você não pode fazer, né, sua mente não pode fazer dele o que você quiser. Ele já diz para o que ele é. Para mostrar, aí está a palavra revelação, né? Revelar, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João. Está dizendo o que o livro é, para o que é, o que ele contém, por meio de quem, né? Está tudo aí. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu, né? Então, a maioria das coisas que estão nesse livro, João viu e ouviu. Então, esse é um livro que contém oráculos. Oráculos é o nome que se dá a palavras ouvidas, né? Ouvi uma voz do céu, ouvi a voz de um anjo, ouvi que pregava, que dizia, ouvi, né? E também viu. Muitas vezes o livro vai falar, e João viu, vem mostrar-te-ei, e eu vi, né? Então João dá aqui o seu selo de autenticidade. Eu ouvi e eu vi, né? E então, uma bênção, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele diz também que o livro é uma profecia, né? E aqui nós também temos que limpar o texto da profecia. Vocês copiaram aqui o meu livrinho? Posso apagar? A palavra profecia, né, também tem que passar por uma, como é que fala? Uma asepsia. É isso? Uma limpeza, né? Profecia. Porque quando nós falamos profecia, nós pensamos no profeta da Bíblia, né? Espero. Pensamos também no profeta pentecostal, né? O cara que, o homem ou a mulher, né? Que num momento de êxtase, né? Tomado pelo Espírito, levanta a voz e proclama coisas, né? Ou nós podemos pensar também num sentido, digamos, mais comum aqui entre nós batistas, que é o pregador da palavra de Deus, né? O profeta é aquele que prega a palavra de Deus. A principal coisa que nós temos que limpar aqui é o conceito de que profecia é o cara que adivinha o futuro, né? Então, tanto adivinha o futuro, tanto o profeta da Bíblia, nós pensamos que ele é alguém que predisse o futuro, como esse profeta pentecostal, que também, segundo consta, né, segundo a experiência e os testemunhos recebidos, muitas das vezes, não vou dizer todas, mas muitas das vezes está predizendo o futuro. E às vezes o futuro particular, o futuro individual, né, com quem vai casar, com quem... qual é o sexo do filho e tal. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Às vezes são palavras de exortação, palavras de vigilância, etc, etc, que poderiam ser apenas lembretes, né, daquilo que Jesus falou. Mas esse é um conceito que nós temos que apagar. E nós precisamos apagar esse conceito com base nas Escrituras. Porque a palavra profeta pode significar, esse pro aqui, né, pode significar antes, né? Nesse caso, falar antes, né? Ou pode significar também diante, né? Então, o profeta é alguém que fala diante de Deus, querendo significar da parte de Deus, né? Porque a palavra fecia aqui é de feme, se não me engano, que significa falar, né? Por exemplo, fama, blasfêmia, né? Feme, essa palavra feme ou fama, não tem nada a ver com fêmea, né?
colocar fema, né? Não me lembro exatamente como que ela chegou aqui, mas ela significa falar. Então seria falar antes, ou falar diante, ou falar pró mesmo, no sentido de a favor, ou seja, fala em nome de Deus, fala da parte de Deus. O que ele vai falar é outra história. Ele é alguém que fala diante de Deus, da parte de Deus, para Deus. Então o profeta bíblico é aquele que fala de Deus, a partir de Deus. Se o conteúdo do que ele fala inclui essa incursão no futuro, isso é parte do seu ministério. Mas o profeta não pode ser definido como alguém que adivinha o futuro. A prova disso é você ler as profecias bíblicas, os profetas bíblicos, né? E veja quanto do que eles falam é predição, adivinhação, entre aspas, né? A palavra adivinhação também significa apenas o que vem, né? Mas ela tem uma conotação esotérica, mística e tal, né? Então ela não é usada nas escrituras. Mas o profeta bíblico às vezes adivinha, né? Eliseu, por exemplo, né, meu xará, adivinhava onde estava o rei, o que ele ia fazer, por onde viria. Isso é o que advém, né? O que vem, o que está para vir, aquilo que está oculto aos homens comuns, né? Para o profeta não está. O que eu estou dizendo é que nós não podemos definir a profecia como sendo a adivinhação do futuro, porque, via de regra, seres humanos não conhecem o futuro, e quando conhecem o futuro é porque Deus revelou. Você não sabe o que vai acontecer daqui meia hora, você pode presumir, mas você não sabe. Você está vivendo o exato minuto. Você imagina o fim dessa aula, porque por costume, essa aula tem um fim. Mas você não está no fim dessa aula, você está preso aqui agora, né, às 10h44. 10h45 ainda não chegou, é futuro. 9, desculpa, eu já estou no futuro. Horário de verão já. Horário de verão, horário de verão. Obrigado, irmão. Nós combinamos. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, a gente lida com essa questão de futuro como se fosse uma coisa, né, normal, né, que os profetas, os adivinhos, os cartomantes e tal, né, como se fosse uma habilidade normal. Não é. É próprio do ser humano viver no exato momento em que ele está, né, e não adiantar um minuto sequer. Quando nós adiantamos um minuto sequer, o próximo minuto, a próxima hora é um exercício mental, né? Mas é especulativo. Você não sabe exatamente, você presume, né? Mas você não sabe. Então, quando se fala de profecia, isso pode significar o futuro. E é claro que no caso de Apocalipse envolve o futuro, porém não apenas. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? A profecia do Apocalipse fala para o presente. Ela fala para as igrejas da Ásia, as igrejas que estão ali, igrejas daquele tempo, né? O irmão foi lá, pisou no lugar onde elas existiam, né? Quer dizer, fala para aquelas igrejas. Nós temos que compreender o que a profecia significou para estas igrejas, porque é lá que a profecia foi dada. E para eles, como palavra de consolo, de exortação, de ânimo, para eles, né? Também significa que falar antes não é apenas dados do futuro, mas discernimento do futuro. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento extremamente tenso, né? Tanto no que diz respeito ao Brasil, às eleições do ano que vem, como que diz respeito ao mundo, à Coreia do Norte, aos Estados Unidos, né? A rigor, se você parar para pensar, para estudar os temas, nós estamos com o coração na mão, né? Não vou dizer nem na boca, na mão já, né? Saiu da boca, está na mão, porque nós estamos vivendo um momento de extrema angústia. Discernir os tempos, discernir os próximos anos e tomar uma posição a respeito deles, não é exatamente adivinhar o futuro, mas é discernir o futuro. À luz dos dados que estão aqui para o profeta,
dos perigos, dos riscos e tal, eu posso discernir o futuro. E isso também requer sabedoria e também é ministério profético. Uma coisa é, por exemplo, Isaías dizer, né? Virá um rei, Abacuque, etc. Né? Virá um rei, tomará a terra, destruirá a cidade. Isso é profecia. Outra coisa é você perceber os movimentos, perceber as guerras, perceber os acontecimentos e advertir o povo. Isso não é adivinhar o futuro, é discernir, tem uma diferença. Deu para entender até aí? Alguma pergunta? Então nós já sabemos que o livro é uma revelação, que é uma revelação de Jesus Cristo, né? Que foi autorizada por Deus, Deus quis abrir os céus e mostrar. Ele diz para o que é, ele fala as coisas que em breve devem acontecer, e esse breve é breve mesmo, em todos os sentidos. Né? Mas ainda é futuro, não é? Sim, é futuro, mas a gente pode, tudo bem, a questão do discernimento, olha só, é o exemplo que eu dei nós aqui, né? Por exemplo, vamos supor que João viveu aqui, no ano 90, né? Se ele predisse algo aqui para o ano 100, isso é profecia, né? Se ele predisse algo para o ano 95, é profecia. Se ele predisse algo para o ano 1000, é profecia, certo? Só que quanto mais perto ele está dos eventos, por exemplo, se ele viveu no ano 90 e aqui no ano 100, ele pode discernir os acontecimentos com os dados que lhe são dados. Ele está vendo o que vai acontecer. Como qualquer outra pessoa? Não, como profeta. Porque o profeta envolve discernir, entendeu? Agora você pegou a questão. Não como qualquer pessoa, como profecia. Mas o profeta não está falando apenas daquilo que ainda não aconteceu. Por exemplo, a futura Jerusalém tem que ser futura. Por que é futura? Porque o texto está me dizendo isso. O texto está dizendo que a velha terra já não existe. E eu estou vendo que ela existe. Portanto, tem que ser futuro. O texto está dizendo para mim que é futuro. Mas quando ele fala para as igrejas, ele está falando, Satanás vai provar vocês, alguns de vocês serão lançados na prisão, alguns de vocês serão mortos, né? Depois ele fala da alma dos mortos, aqueles que morreram, que foram decapitados, mas qualquer pessoa que está vivendo na pele de João, que está preso, sabe que a temperatura está aumentando. Então, ele é um profeta? É um profeta, que está discernindo o tempo. Você consegue discernir o tempo? Você consegue ler a situação do Brasil, por exemplo, e discernir o tempo? Falta profetas que façam isso para nós. Não queremos profeta que nos adivinhe quem vai ganhar as eleições no ano que vem, por exemplo. Isso seria adivinhação, né? Se o nosso quadro político tivesse, digamos, mais normal, a gente até poderia saber, né? Poderia discernir, poderia fazer uma especulação com bastante lógica, né? Nós não queremos que um adivinho nos diga quem vai ganhar as eleições o ano que vem. Mas um profeta de Deus, profetas, vós sois profetas, né? Que discirna os tempos e diga para a igreja o que ela deve fazer nesse tempo de angústia para iluminar a nossa sociedade, isso está faltando. Entendeu isso? Mas isso ainda é profecia. Então o que eu estou fazendo aqui é redefinir o conceito de profecia. Porque popularmente falando, Apocalipse é terror, e popularmente falando, a profecia é adivinhar o futuro. Então se alguém lançasse hoje no YouTube, né? Deve ter, né? Eu que não caço essas coisas, mas deve ter, né? Os profetas, né? Os adivinhos, os cartomantes, os pais de santo, né? Que vão dizer quem vai ganhar as eleições no ano que vem. Então, isso é adivinhação. Adivinhação. O mundo ia acabar. O mundo ia acabar ontem, sabe? O mundo ia acabar ontem. Para alguns acabou. A Irene nem estava sabendo. Para alguns já tinha Vai acabado. morrer de boca. Para alguns já tinha Para alguns acabado. deve ter acabado. Não foi isso que o profeta dizendo. Agora, discernir os tempos com base nos mesmos dados que estão disponíveis, né? As informações, os dados, os eventos e tal, estão disponíveis para nós, para todos.
Quem consegue ajuntar esses dados, né, e fazer uma leitura deles? Isso também é profecia. Estou querendo dizer isso para nos preparar para estudar o livro de Apocalipse. Porque um erro que se comete em Apocalipse é lacrar o Apocalipse, né? Vou colocar aqui um cadeado, né? Lacrar o Apocalipse com a chavinha, né? A chavinha, né? Aqui, né? Chaveiro e tanto. Chaveiro e tanto, né? Lacrado lá no futuro. Lacrado lá, né? Por isso ninguém quer ler Apocalipse, não se interessa e tal, porque um dia alguém vai destravar esse cadeado, alguém vai destravar, e então o Apocalipse vai surgir na nossa frente, né? Com seus anjos, demônios, besta, anticristo e tal, né? Algo lacrado no futuro. Isso prejudica a nossa compreensão do Apocalipse. Então nós temos que tirar isso aqui e trazer o Apocalipse para a história, né? Para a história. Ou seja, ele é presente, ele é breve, e ele é passado e ele é futuro. Para nós hoje, algumas coisas já são passadas. Então nós vamos devolver a revelação de Jesus Cristo para a história. Ok? Tudo bem até aí? Perguntas, comentários? Nós não temos reclamações? Nós não temos que você veja o seguinte: quando ele revelou essa parte do Apocalipse, o conhecimento dele naquela época, para explicar o que ele sabia, era o conhecimento daquela época. Sim. E agora, quando você volta, você não tem o mesmo conhecimento dele, Sim. mais conhecimento. Exato. Então, Por isso que eu falei que a interpretação do texto é um encontro, né, entre esse texto, que é a palavra de Deus, sempre foi, né, para João, para as igrejas de Pátimos, para todos os cristãos ao longo da história, para nós e para o futuro, a palavra de Deus. Porém, é o encontro entre um texto escrito no passado, com as imagens, palavras, vocabulário, conhecimento do passado, e a nossa mente, né, que já viu o homem ir à lua, etc., né, que usa tecnologia e tudo mais, né? Só que ainda é um texto que pertence, né, à história, né? Tem gente que, se aproveitando disso, né, faz uma leitura fictícia do Apocalipse, né, dizendo dos canhões, etc, etc. Cuidado, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o livro. Ok, então? Tudo bem? Vocês entenderam tudo ou estão olhando assim com uma cara apocalíptica? Lembra que o livro significa revelação, né? Vamos para a revelação. Bom, irmãos, a segunda pergunta ali, quem escreveu, vamos ver. No versículo 1 fala: notificou ao seu servo João. Depois, no versículo 4, fala: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Depois, onde mais que vai aparecer? 1:4, 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. Depois pula lá para capítulo 21, versículo 2, podem ler para mim. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. 21, eu coloquei errado? 2. Mas onde que está então? Que ele fala o nome da cidade. O nome da cidade não, o nome dele. Será que eu errei a expressão? Eu errei então. 22. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Tá, ok, tá. Então em alguma versão foi omitido. Tá. Eu, João, vi. Né? Depois no 22:8. 22:8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Isso. Tendo as ouvidas e visto pelos pés do anjo. Isso. Tá. Então ele se identifica. Né? Muito claramente no livro. A pergunta é: quem é esse João? Né? E o fato de o nome dele estar no livro ajuda e atrapalha. Né?
Ajuda porque nós sabemos o nome dele. Com prazer, João. Né? Atrapalha porque normalmente os livros da Bíblia não trazem o nome do autor. E o fato de não trazer o nome do autor é que dá um testemunho mais firme da autoria. Por quê? Porque os livros falsos, apócrifos, né, dentro do conjunto dos livros, se misturar os livros da Bíblia com os livros apócrifos, que não estão na Bíblia, eles é que se preocupam em dizer quem é que está escrevendo. Por quê? Porque não é aquela pessoa que está escrevendo. Deu para entender? Então isso ajuda e atrapalha. Né? Porém, tirando isso de lado, né, e considerando que esse livro foi recebido por 7 igrejas, 7 testemunhas coletivas, né, e também por todas as igrejas, porque esse livro é considerado uma circular. Ele não ficou apenas com essas 7 igrejas. Ele circulou, né, por todo o mundo antigo, era conhecido de todos os pastores e bispos, etc., dos primeiros anos, né, e recebido como palavra de Deus do apóstolo João. Então esse livro tem o selo de autenticação da igreja. Né? E a igreja não recebia qualquer texto como sendo autêntico. Tá? Então veja, considerando que esse livro é um livro reconhecido pelos primeiros irmãos como sendo palavra de Deus, então nós podemos aceitar tranquilamente que foi João que escreveu, ok? Então eu apresentei um contra-argumento, né? Mas derrubei o contra-argumento, então ficamos só com um argumento, ok? Mas ele não foi um dos últimos livros a ser aceito no Sim, foi. Justamente por causa da dúvida de autoria? Ok, já vamos chegar aí. Primeira coisa, tudo bem, eu falei que ele foi um livro, digamos que passou por essa dúvida, né? Já vamos tratar dessa questão. Passou por essa dúvida, né? Por quê? Porque os livros falsos é que insistem em colocar o nome do autor. Vocês entenderam isso? Sim. Tem muito livro falso que foi colocado para fora das escrituras, né? Livro bom, porém autoria duvidosa, foi colocado para fora. Tem muito livro bom, autêntico, doutrinário, bom para ler, né? Que é considerado apócrifo no Novo Testamento, porque não se sabe exatamente quem escreveu. Por exemplo, existe um livro chamado Didascalia, né? E outros, Pastor de Hermas, e outros e tal, que são livros bons. Por exemplo, esse Didascalia é um livro escrito para reunir o ensino dos apóstolos. E ele é bom, ele não é errado, ele não tem besteira, ele é bom. Porém, não se sabe exatamente quem escreveu. E quando se fechou o Novo Testamento, ele ficou de fora. Era usado pelas igrejas, era usado nas escolas dominicais, né? Mas não entrou no cânon. O que eu quero dizer com isso? Que os primeiros irmãos foram muito criteriosos para aceitar livros dentro do conjunto do Novo Testamento, ok? Então esse João aqui, ele foi aceito como alguém autêntico, certo? O livro foi escrito por João, e esse João, que não se apresenta, não diz o que ele é, né? Ele não diz João o apóstolo, João não sei o que, ele não diz, né? Ele foi recebido pela igreja primitiva como autêntico. Então, como que esse testemunho passou por toda a história? Que esse João é o João Barbosa. Que outro João seria? Este. Né? Porém, existem dúvidas se esse João é de fato o apóstolo. Né? Porque ele se apresenta por exemplo, o João das Epístolas se apresenta como presbítero. Se você olhar ali um pouquinho para trás, em 2 João, ele, olha como começa o livro de 2 João. O presbítero, a senhora eleita. Isso aqui é confuso. Né? Quem é a senhora eleita?
A maioria pensa que é a igreja. Por que ele falou assim? Provavelmente ele estava querendo esconder tanto quem ele era como quem a igreja era, momentos de perigo. Né? João, aliás, o presbítero, a senhora eleita. Né? O terceiro João também, o presbítero ao amado Gaio. Né? E está aí então. Mas a primeira ele não fala nada. O primeiro, exatamente, olha só, o primeiro João, ele não se apresenta. O que desde o princípio temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e tal. Né? E termina lá, abruptamente, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não se apresenta nem diz tchau. Né? E, no entanto, a igreja reconhece como sendo de João. O texto das epístolas é que denuncia o autor como sendo o do Evangelho. Mas não vamos olhar o Evangelho, porque no Evangelho também ele não se apresenta. A questão de estilo. Calma. No Evangelho também ele não se apresenta. E, no entanto, se eu falar aqui, vamos ler primeiro o capítulo de João, vocês vão todos para lá. Né? O quarto Evangelho. Mas não tem o nome de João lá. Né? E ele se chama lá o discípulo amado. E a igreja então entende que esse discípulo amado, testemunha daquelas coisas, só poderia ser Pedro, Tiago e João. Tiago morreu. Pedro não é. Então só pode ser João. É assim que a igreja sempre entendeu, desde os anos 90. Desde os primeiros anos. Né? De modo, irmãos, que esse João, que não diz exatamente quem ele é, sempre foi entendido pela igreja como sendo o apóstolo João. Esse apóstolo João fez diversos discípulos, né? Discípulos que adentraram aqui o século II, o ano 100, né? E que reconheceram o livro como sendo de João. O fato de ele não dizer que é o apóstolo não desmerece nada. Né? Então, é João que dispensa apresentações. Tá? O mesmo João do Evangelho e o mesmo João das Epístolas. Né? Tem diversas questões aqui para analisar. Né? Conforme a necessidade e a dúvida de vocês, a gente pode analisar. Mas nós podemos receber o Apocalipse de João como sendo de João o apóstolo. Por quê? Porque a igreja não receberia um livro que não fosse confirmadamente da autoria do apóstolo João. O Novo Testamento não contém livros que não sejam reconhecidamente de apóstolos ou em nome de apóstolos. Por exemplo, tem Marcos. Marcos não é apóstolo, mas Marcos era discípulo de Pedro. Tem o livro de Lucas. Lucas não é apóstolo, aliás é gentil, né? Porém, companheiro de Paulo. Então, o Evangelho de Marcos pode ser chamado Evangelho segundo Pedro, e o Evangelho de Lucas pode ser chamado segundo Paulo. Fora isso, nenhum outro livro entrou, por mais bonitinho que fosse. E mesmo os livros que tinham nome de apóstolos, como por exemplo o Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, não entraram, porque a autoria não ficou expressamente garantida. Então nós podemos analisar esse argumento para dizer o seguinte: um livro estranho como o Apocalipse, ele é um livro único, não tem outro livro parecido com ele no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Tem algum elemento, mas estranho no sentido de único, singular, não tem, e não entraria. Por isso foi um dos últimos, né, a ser formalmente reconhecido. Porque quando a gente fala isso, né, que Arthur, desculpa. Quando o Arthur fala que é um dos últimos livros a ser escrito, esse argumento às vezes é usado contra a Apocalipse. Como se a igreja tivesse feito assim, né, cara ruim para o Apocalipse, e depois lá nas tampas, lá pelo século III e tal, disseram, tudo bem, vamos negociar. Então a igreja bota Hebreus, não, então tem que botar Apocalipse e tal. Às vezes a coisa é colocada nesse nível.
né? Como se fosse assim, uma negociação política. Não, eu quero que tal livro esteja na Bíblia. Aí o cara é um bispo poderoso, você pensa, pô, se eu for contra ele e tal, aí ele vai tirar o meu livro preferido e tal, né? Isso é falso, né? Isso é falso. O que nós sabemos é que desde o início esses livros circularam na igreja e foram recebidos como palavra de Deus. Todos eles. Os livros que tiveram dúvida não entraram no cânon. Não está aí em português, disponível, porque ninguém gasta tempo com eles. Mas se você procurar na internet, conseguir ler em outra língua, certamente você vai encontrar. Por exemplo, o Pastor de Ermas era um livro usado na escola dominical da igreja primitiva. Didascalia também, e muitos outros aí que eu não vou citar. Até evangelhos apócrifos foram usados, eventualmente. Por quê? Porque tinham as mesmas palavras que tem nos evangelhos. Como as igrejas não tinham livros, elas usavam o material disponível. Então, não tinha... Quando a gente fala também em entrar no cânon, todo mundo sabe o que é cânon? A pessoa fala cânon, a pessoa pensa no cânon da caixa d'água. Cânon, sabe o que é cânon? Vara de medir, exatamente. Literalmente é cana, né? Vara de medir. Que entrou na nossa teologia como sendo o conjunto de critérios, medidas rigorosas, a qual todos os livros foram submetidos para serem considerados pela igreja como sendo livros inspirados ou não. Então, quando a gente canoniza um livro, significa que este livro é autêntico. Ele tem a correta doutrina e ele veio de alguém que é testemunha ocular dos eventos. O que não recebeu esta medida não entrou no cânon. Então é como se o cânon fosse uma régua, né, que é colocada ali. Opa, não, esse não pode. Esse não atende os critérios. Né? Quais critérios? A correta doutrina de Jesus Cristo, conforme os apóstolos nos ensinaram. O livro que não tem este critério, não atende esse critério, fora. Né? Então, muito material bom ficou fora. Porém, nós temos aqui o suficiente. Muitos outros apocalipses existiram e existem. Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de não sei quem. Muitos apocalipses. Porém, não eram autênticos. Eles apenas tinham o nome de apóstolos para, digamos, entrar nas igrejas. Mas não eram autênticos, tanto pelo conteúdo como pela autoria. Então essas contraprovas provam para nós que Apocalipse é um livro sagrado e inspirado. Tudo bem até aí? Eu sei que às vezes eu posso estar respondendo questões que nem foram feitas, né? Mas vá lá que você vai falar de Apocalipse e alguém fala assim, mas esse livro aí é um livro que a igreja não reconhece, ou que não sei o quê, né? Dizem que Lutero não queria traduzir esse livro. E a primeira Bíblia de Lutero, ele ficou meio assim, né? Com Tiago e Apocalipse, ele não conseguia entender, né? E aí o Lutero, coitadinho, ele pensou que ele podia julgar tudo, né? E ele não queria traduzir Apocalipse. Depois ele cedeu e colocou Apocalipse em alemão, né? na Bíblia, mas ele não queria. E Tiago também, né? Mas isso mostra o cuidado. O cuidado, né? Por que ele não queria colocar Apocalipse no livro? Porque estava sendo usado por seitas heréticas. E daí ele falou, bom, então esse livro já ficou suspeito, né? Ele está dando margem a muita bobagem. Não vale a pena trazer para a doutrina ou não vale a pena trazer para a doutrina? Diga, Ezequiel. Ezequias. É outro problema. Hoje é dia. Só para comparar, é que nem os textos que a gente recebe de Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele escreveu tudo, né? Sim, imagina. Hoje a gente sabe desse fenômeno, exatamente, né? O cara fala, o que atribuem a mim na internet, né? Se eu tivesse escrito tudo isso. Agora imagina naquela época, né? Com a dificuldade de escrever, uma igrejinha lá nos Cabrobó, lá da Ásia de ler também, né? De ler. Sim, de ler. Quem lia mandava. Exato. O cara recebia lá um pergaminho lá enrolado, né? Pergaminho assim enrolado, lacrado, né? O apóstolo mandou. Né?
É hábito da igreja receber cartas dos apóstolos. De João ainda. Agora já estabelecendo, né? João escreveu aqui muito idoso. Ele era quase um santo vivo, né? Um santo vivo, porque assim, é o último que viu Jesus. Não tem Bíblia, irmãos. Não tem Bíblia. É o último que tocou no Senhor. É o que ele escreve em 1 João, né? Aquele que nós vimos, tocamos. Quer dizer, testemunha ocular de Jesus. É isso que ele fala em 1 João. Ele nos mandou uma carta, né? Quem vai saber se é autêntica ou não é autêntica, né? Então isso era analisado com certeza absoluta. E a igreja nunca colocou seu selo, copiou com toda dificuldade